E aí, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um Casos de Terça. Pra quem não sabe, toda terça-feira eu trago aqui conteúdos bizarros, sobrenaturais, true crime, tudo sobre esse gênero aí sombrio. Então, se você não gosta desse tipo de conteúdo, eu não aconselho você a continuar esse vídeo. Mas se você continuou por aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que sair vídeo novo. Também se inscreva nas minhas redes sociais pra gente ficar mais próximo. Lá eu mostro mais o meu dia a dia, minha rotina. Inclusive no meu TikTok eu posto com muito mais frequência. E hoje eu trouxe um true crime pra vocês, um assunto real, mas ao mesmo tempo sobrenatural, que é o caso da história da casa ali de Amityville, que é uma casa assombrada e que ficou muito famoso quando saiu o filme, né, Terror em Amityville. E eu vim contar com mais detalhes pra vocês a história dessa casa, o que aconteceu lá, por que ela ficou famosa desse jeito. Então bora começar esse vídeo. Amityville é uma pequena cidade ali nos Estados Unidos que ela fica localizada a alguns quilômetros de New York. Ela é conhecida hoje por ser uma casa assombrada e é uma história que leva o nome da cidade. Mas no início ali da década de 70, ela ainda era um pedacinho no meio do nada ali no mapa americano. Então ela ainda não tinha essa fama, nada de ruim tinha acontecido. Até que em 1974, 6 integrantes da família DeFeo foram brutalmente enquanto dormiam. O seu filho mais velho, o Ronald DeFeo, ele fez a ligação para chamar a polícia, mas acontece que depois disso ele foi condenado. Até hoje não se sabe de fato o que fez com que o Ronald toda a sua família sangue frio às 3h15 da madrugada. Mas quando ele foi ser interrogado ali pelo delegado, ele comentou que ele ouvia vozes que mandaram com que ele fizesse aquilo. Só que algumas outras fontes próximas, vizinhos e tudo mais, comentaram que ele era usuário de drogas e que ele também tinha transtorno bipolar. Na noite de 13 de novembro de 1974, às 3h15 da manhã, o Ronald se levantou da sua poltrona segurando um rifle na mão e um silenciador. Então ele se levantou e assassinou sua família inteira. Os seus pais, seus 2 irmãos e 2 irmãs, e todos eles foram assassinados de bruços com um tiro nas costas. Então, depois dessa tragédia, o Ronald ele foi até um bar chamado Henry's Bar, que fica ali em Long Island, ali pela redondeza em Amityville, e ele foi muito assustado pedindo ajuda. Ele falava: vocês precisam me ajudar, aconteceu uma tragédia. Ele falava que, gente, eu acho que minha mãe e meu pai foram baleados, vocês precisam me ajudar. Então, um grupo de pessoas, né, que ficou bem preocupado, resolveu seguir o Ronald até a casa, né, pra ver o que realmente tinha acontecido. E a casa não era muito longe ali daquele bar, então eles fizeram, né, a ligação ali pra polícia, pra emergência, pra que viessem, porque quando o grupo chegou na casa viu que realmente eles estavam todos mortos. As vítimas eram o negociante de carros Ronald DeFeo, ele tinha 43 anos na época, Louise DeFeo com 42 anos e 4 dos seus filhos, Dawn de 18 anos, Ellison de 13, Mark de 12 e John Matthew de 9 anos. Todos eles tinham sido baleados com um rifle modelo Marlin 336C calibre .035 a mais ou menos cerca ali de 3 horas da madrugada naquele dia. Os pais eles tinham sido baleados 2 vezes, enquanto as crianças tinham sido mortas com um tiro apenas. Eles moravam no endereço da Ocean Avenue, número 112, e eles tinham comprado essa casa em 1965. Então, o que ele contou em sua defesa ali, o Ronald, é que todas as madrugadas, às 3h15, ele acordava com uma voz falando: mate sua família, mate sua família. E ele disse que ele estava sendo tão perturbado por aquela voz, que chegou uma hora que realmente ele decidiu fazer o que aquele espírito estava ordenando ele. Então, o Ronald, ele era o mais velho da família, ele tinha 23 anos, então a polícia decidiu tirar ele lá da casa e levar pra delegacia até pela proteção dele, mas ele contou outras versões antes de chegar nessa, né, de que o espírito falou com ele. Então primeiro ele disse que achava que tinha sido uma máfia que tinha entrado e feito aquilo, só que o depoimento dele começou a ter muita inconsistência, ele começou a se perder muito nas versões dele, até que ele cansou e realmente contou o que tinha acontecido. E ainda ele frisou, né, quando eu comecei eu não conseguia mais parar.
separar. Só que tudo isso sendo obrigado por esse espírito. Então, em 1975, os recém-casados George e Kathy Lutz se mudaram com os filhos para essa casa, né, que até então tinha sido dos DeFeo. O que chamou mais atenção deles na casa foi que eles conseguiram comprar por um valor muito abaixo do mercado, já que era uma casa bem grande, tinha piscina, tinha até barco. E tudo isso parecia muito maravilhoso. Então, essa nova família que estava chegando ali, ela era formada pela Kathy e ela tinha outros 2 filhos que era de um casamento anterior, que era o Daniel, de 9 anos, e o Christopher, de 7, e Melissa, de 5. E mais um grande cachorro que ela tinha, que era uma mistura ali, né, de outras raças grandes, o Harry. Inclusive, um dia antes deles se mudarem, eles até tinham chamado um padre para benzer, para abençoar essa nova moradia deles. Só que foi nesse momento ali que o padre pegou água benta e, né, começou ali a fazer oração, que já começou a ficar tudo muito estranho. Ele ouviu uma voz maligna saindo de um quarto e vários enxames ali de mosca começaram a aparecer. Então essa voz, ela ficou com muita raiva ali, né, da presença do padre. Ela abriu a porta com tudo. O padre ficou extremamente assustado, saiu correndo, não queria mais saber daquela casa. Ele alertou a Kathy e falou pra ela do acontecido, mas ela achou que não era verdade, não deu bola e ela quis continuar na casa. Então, de início, algumas coisas estranhas começaram a acontecer ali com a família, mas eram coisas mínimas, né? Eles sentiam alguns cheiros desagradáveis do nada, alguns ambientes da casa eram extremamente gelados, sendo que não tinha nenhuma corrente de vento, algumas janelas, né, se fechavam e abriam sozinha com muita força, várias moscas apareciam a todo tempo ali, mesmo não sendo época, né, ali no verão em que elas costumam aparecer mais. Então ali já começava a mostrar que algo não estava legal naquela casa. Lembrando também que essa casa ela era muito grande, então ela tinha 2 salas, 3 corredores, 2 escadas muito grandes, 3 andares, 4 quartos para as crianças, 1 para costura, 3 banheiros, uma cozinha, além do grande quintal e de uma casa de barco. Só que daí a família começou a perceber que realmente era grave quando a Melissa, ela começou a falar com seu amigo imaginário e ela tinha chamado esse amigo imaginário de Judy. Só que ela começou a desenhar, né, esse amigo imaginário, como que ela via ele, só que ele tinha uma aparência muito bizarra. Ele tinha um nariz de porco, uns olhos meio vermelhos, enfim, era uma aparência muito bizarra e isso começou meio que a assustar ali a família. Até que ele, numa noite ali de Natal, o pai, né, o George, ele tava fechando ali a casa dos barcos e ele olhou pra trás, né, onde tava a Melissa, e ele viu esse amigo imaginário atrás da Melissa. Então ele se assustou na hora. Então ele foi correndo ali, né, pra ver a Melissa e ele viu que ela tava lá no quarto dela e esse amigo imaginário, né, o Judy, enfim, não sei se é ele ou ela, mas a cadeira de balanço tava ali sem parar sozinha, possivelmente era esse amigo imaginário, e ele também comentou que ele começou a ver gosma verde, assim, saindo das fechaduras, das paredes, era algo muito, muito nojento. E também o George, ele começou a acordar todas as madrugadas, às 3h15 da manhã, e mais tarde ele iria descobrir que é porque tinha acontecido toda aquela tragédia alguns anos antes contra a família. Então, quando eles já estavam ali meio que decidindo sair da casa, as coisas começaram a piorar muito. Detalhe, eles não estavam ainda nem 1 mês na casa, tá? Então as coisas começaram a piorar muito. Primeiro, eles tinham uma tia que era freira, então um dia ela passou muito mal, ela queria sair da casa e o cachorro ali da família não queria deixar de jeito nenhum. Eles começaram a ver uma pessoa com um capuz branco e com uma marca de bala assim no corpo rondando pela sala. A Kathy, né, que era a mãe ali das crianças, ela acordava todas as manhãs com muito hematoma pelo corpo, com muito roxo, muito machucada sempre. E aí o ápice de tudo mesmo foi quando a Melissa, que era a mais nova, né, que ela tinha aquele amigo imaginário, ela subiu no telhado e ela ia se jogar. Até que o George viu, né, muito rapidamente salvou a vida dela. Ele perguntou por que ela tava fazendo aquilo e ela comentou que o amigo imaginário dela tinha pedido pra ela fazer aquilo pra que eles pudessem brincar pra sempre. Então ali foi o ápice mesmo, né. Então no 27º dia, a Kathy, em conversa com uma bibliotecária, ela descobriu que tinha um porão e nesse porão tinha um quarto vermelho, que é onde o Ronald ouvia aquelas vozes. E ela também acabou descobrindo que ali tinha ocorrido de um bruxo fugir de Salem e ele torturava pessoas dentro do porão da casa de modo cruel. E foram esses espíritos que ordenaram o Ronald a matar toda a sua família e ordenavam George a fazer o mesmo. Então ali no 28º dia, o George já estava meio ficando perturbado e depois que ele soube essa história do Ronald, ele estava muito com a imagem
do Ronald na cabeça, eles decidiram fugir de casa, eles não levaram nada, gente, nada, assim. Eles deixaram todos os pertences, porque, né, salvar a vida deles era muito mais importante. Então, no 28º dia ali, eles foram embora, antes que alguma tragédia acontecesse. Aí eles até pediram, né, pra um caminhão de mudança ir buscar as coisas deles, e perguntaram se o pessoal da mudança tinha sentido alguma coisa diferente, eles falaram que não. E claro, né, na época o pessoal falou que era mentira dos Lutz, que eles só queriam fazer isso pra lucrar em cima, que eles queriam meio que aparecer, né. Inclusive, mostra no filme e também no livro, né, que eu tenho aqui, eu vou deixar aqui do lado pra vocês, dos Warren, né. Eles ficaram muito famosos nos filmes do Invocação do Mal, eles realmente existiram, eles eram demonologistas, né, profissionais, e eles tiveram, né, ali na casa de MTV, com os Lutz, enfim, tem todo o relato deles, né. Mas muita gente duvidou, achou que eles só queriam lucrar. E hoje em dia a casa ela foi toda reformada e dizem que não existem mais assombração por lá, mas claro, né, atrai muitos turistas, muita gente curiosa. Então, esse foi o caso de hoje, né? O caso da casa de Amityville, que ficou muito famosa, principalmente pelos filmes. Tem várias teorias, várias histórias, né? Mas a que mais contam realmente é essa. E me conta aqui se você já conhecia sobre essa história, se você já viu o filme. Se eu esqueci de algo, comentem aqui também, né? Eu fiz algo mais resumido para não ficar um vídeo muito extenso. E não esqueça também de dar aquele like, que me ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas, para pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Compartilhem com um amigo, se inscrevam por aqui e até o próximo vídeo aqui nesse canal.